Abra tua Bíblia comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Eu queria expressar mesmo a minha alegria de poder ter o prazer de ser participante desse algo tão gostoso que é apresentar uma criança diante do nosso Deus e orar pela vida dela. É muito bom isso. Às vezes dá vontade de orar de novo, pegar a alta aqui e apresentar tudo de novo. Faz bem para a gente. Parece que é uma fonte de rejuvenescimento. A gente se sente rejuvenescido, renovado. Eu gostaria de pedir um pouco a sua atenção, se você puder não sair do seu lugar. A menos que ele está com um bebezinho ali, eu sei que às vezes é obrigado ou se faz necessário sair um pouquinho, mas se for possível, presta atenção no que a gente tem para dizer hoje aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar algo ao seu coração. Deixa eu lugar 11 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Esse é o texto áureo, chave, base para a nossa meditação nessa noite, aqui nesse lugar. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero dar um tema para esta mensagem. A resposta de Deus para o dia da escuridão. A resposta de Deus para o dia do caos. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos, a gente tem enfrentado problemas e dificuldades na vida, e esses problemas que a gente tem enfrentado, esses problemas muitas das vezes têm enfraquecido muitos de nós. Existem algumas pessoas em nosso meio que têm, por causa do caos, por causa do problema, do dia da escuridão, da dificuldade, tem se sentido desestimulado a viver. Tem muitas pessoas que a gente ouve dizer que a vontade dela é de largar tudo e ir embora, é de desistir de tudo que ele projetou para a vida dele. Inclusive eu já convivi com pessoas e convivo com gente forte, pessoas que são fortes, psicologicamente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Sua família é bem estruturada, a sua casa é bem estruturada, o seu lar é um lar até bem estruturado, mas já tomou tanta bofetada, já levou tanto chacoalhão na vida, e ela diz assim para a gente: irmão, às vezes eu tenho vontade de parar,
porque faz anos que eu estou nesse caminho e às vezes eu tenho vontade de desistir de tudo. Por outro lado, eu tenho visto algumas pessoas que têm nos surpreendido. Algumas pessoas têm nos surpreendido bastante. Quando a gente pensa que essa pessoa já enfrentou de tudo na vida, que ela já aguentou de tudo na vida, depois de tanto ser esbofeteada, tantos maltratos, tantas dores, você ainda encontra essa pessoa no meio da rua sorrindo. Você ainda consegue ver essa pessoa na rua dando um abraço em alguém. E aliás, dando uma palavra de ânimo para quem está desanimado. Tem uma pessoa que todas as vezes que eu encontro com ela, ela é uma senhora já de idade, ela nunca reclama. Aí quando eu estou meio assim, sei lá, eu vou conversar um pouquinho com ela, porque eu sei que ela vai ter uma palavra para mim. Eu vou lá dar um cheiro nela, eu falo: minha irmã, você está aí, meu irmão? E aí ela atende a campanha, ela diz assim: irmão, que bom que você veio. Aí eu pergunto: a senhora está bem? Aí ela fala assim: graças a Deus. E se ela contar a história dela para você, você não sai daqui hoje sem chorar. Eu conheço gente, tem gente, que quando eu pensei que ela já havia passado por tudo na vida, suportado de tudo, mais uma vez ela me surpreende. Porque mais uma vez ela foi confrontada, mais uma vez ela foi humilhada, e ela continua de pé, íntegra na presença de Deus. Ela nunca, segundo o que eu estava conversando com ela, ela disse assim: irmão, nunca passou pela minha cabeça de eu parar de caminhar com Deus e voltar atrás, nunca. Existem pessoas que já levou tanto tapa, tanto pescoção, tanto chacoalhão na vida, que não aguenta mais. É uma angústia que tomou conta do coração dessa pessoa, e não é porque ela é fraca, não é porque ela é frágil, é porque as dificuldades que ela tem enfrentado, muitas das vezes são maiores do que ela. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje que já perderam muito, que já levaram muito chacoalhão na vida, que já levaram muito esfregão, muito solavanco na vida, eu sei. E que por ela própria, provavelmente ela não estaria aqui com a gente no caminho do Senhor, com certeza. Mas todas as vezes que eu olho para essa pessoa, mesmo andando e chorando na presença de Deus, isso me alegra, isso me fortalece. Eu tenho convivido com pessoas que às vezes têm dito: irmão, eu não sei como, mas eu ainda continuo de pé na presença de Deus. Eu quero fazer um convite a você hoje, que tem tomado muito chacoalhão, você que tem tomado muita bofetada dentro da empresa, dentro de casa, no meio da rua, no meio dos seus amigos, parentes, colegas, vizinhos. Eu quero fazer um convite a você hoje, nessa noite. E o convite que eu quero fazer a você nesta noite é um convite para você enfrentar o caos e a dificuldade. O convite é para você começar a partir de hoje, mais do que antes, a encarar a vida como Jesus encarou, a lidar com a vida e com o caos como Jesus lidou, lidar com a escuridão como Jesus lidou, com as trevas da mesma maneira que Jesus lidou. Aí você diz assim: mas como é que faz isso? Sabe como que Jesus lidou com o dia da escuridão, com o momento das trevas, o dia do caos? Primeira coisa que ele fez e que ele nos ensina, primeira coisa, é que Jesus nunca colocou a culpa do problema e da dificuldade dele na conta dos outros. Ele não culpou ninguém daquilo que estava acontecendo com ele. Ele conhecia Deus, o Pai.
Escute o que eu vou te dizer. Os caminhos desse homem Jesus foram caminhos íngremes, cheios de pedras, e um caminho muito longo. O caminho desse homem Jesus foi um caminho de lágrimas e de muitas dores. Inclusive, a Bíblia diz que o profeta Isaías chama ele de homem de dores, experimentado no trabalho, no sofrimento. Esse homem foi traído. Vale lembrar que ele era o filho de Deus, e Deus permitiu ele ser traído, ser caluniado, esquecido. E você vê o cenário desse homem Jesus. Ele está todo ensanguentado, uma coroa de espinho na cabeça. Porém, em momento algum você vê esse homem Jesus espraguejando ninguém, chamando ninguém de miserável, de desgraçado, e dizendo que você vai pagar o que você fez por mim. Você não vê esse homem Jesus excomungando ninguém. Aleluia. Você não vê esse homem Jesus fazendo o que os supostos discípulos dele de hoje estão fazendo na televisão, amaldiçoando ninguém, e muito menos colocando a culpa do problema dele na conta dos outros. Se nós quisermos enfrentar o caos, a escuridão e a dificuldade, nunca transfira a culpa da sua dor para outra pessoa que está do teu lado. Jesus está sendo maltratado, traído, esquecido. Calado ele está, calado ele continua. Inclusive a Bíblia diz que ele foi chamado de ovelha muda, que foi levada até os seus tosqueadores. O escritor, melhor, o compositor e cantor Roberto Carlos escreveu uma música chamada O Homem. A letra da música é mais ou menos assim: um certo dia um homem esteve aqui. Ele tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. E ele diz assim: sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e de paz, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Aí ele diz: fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma vida muito mais além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. E o refrão diz assim: tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Ele diz assim: eu sei que ele um dia vai voltar e no mesmo campo procurar o que plantou, vai colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem nascer, para lhe entregar quando ele aqui voltar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Aleluia. Eu posso te dar um conselho nessa noite, irmão? Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Pare de culpar o teu marido pelas suas dores. Pare de culpar a tua esposa pelas coisas que estão dando errado. Pare de culpar os teus filhos pelas coisas que estão dando errado, pela infelicidade do teu coração. Pare de culpar os teus pais
por alguma coisa que não está dando certo. Lembre-se de uma coisa: nada na vida da gente acontece por acaso, nada na vida da gente acontece sem a permissão de Deus. E o conselho para você aqui nessa noite é o seguinte: faça o melhor que você puder pela tua família, e Deus te sustentará em seus braços. Dê o seu melhor. Não culpe ninguém. Você tem um chamado de Deus, há propósitos de Deus em relação à tua vida. E nesse sofrimento e nesse caos, Deus está querendo ser glorificado pela tua vida. Primeiro, não põe a culpa da tua dor em ninguém. Segundo lugar, o texto diz que na noite que ele foi traído, ele compartilhou. Dá para entender um homem desse? Na noite em que ele está sendo traído, nas trevas da traição, ele tem força, ele tem graça para compartilhar. Glória a Deus! Ele consegue compartilhar. Querido, esse homem, ao invés, nas trevas, na dor e na traição, no caos, ao invés de ele pedir, ele dá. Ao invés de ele querer amealhar para si mesmo, ele compartilha. Aliás, foi ele que ensinou que é coisa melhor é dar do que receber. E o que é mais interessante no texto que a gente acabou de ler é que ele compartilha não daquilo que sobra, mas é daquilo que ele tem. Porque compartilhar aquilo que está sobrando é muito fácil, e no dia da bonança é mais fácil ainda. E mais, ele compartilha na noite. Te lembra alguma coisa? A noite fala de dor, irmão. A noite fala de sofrimento, fala de tristeza, de choro, de abandono. O próprio Deus chamou a noite, no livro do Gênesis, de trevas. Trevas. Na nossa mente, quando a gente lê esse texto, 1 de Coríntios, a gente vê Jesus dizendo: tomai, comei. E é isso que fica cravado no nosso coração. A gente acha que é tomar e comer que vai curar a gente, e não é. O que cura não é o comer e o beber, o tomar do corpo e beber do sangue, é o compartilhar do mesmo. Porque o que ficou cravado no nosso coração é o tomar e comer, porque isso é da nossa natureza, a gente quer tomar e comer. É isso que o diabo ensinou para a gente pegar e comer e não compartilhar, irmão. E Jesus está compartilhando daquilo que ele tem. Não é o tomar e comer que me cura, é o compartilhar que me faz uma pessoa saudável. Na noite em que ele foi traído, na noite das lágrimas, na noite da angústia, da dor, onde começou a brotar a lágrima nos olhos dele, ele consegue continuar sendo uma pessoa doce. Aleluia. No dia da traição, olha para mim, irmão. No dia das trevas, da dificuldade, antes ele era uma pessoa doce, e agora ele continua sendo uma pessoa doce. Aleluia. Ele continua sendo uma pessoa boa. Ele não perdeu o afeto. Eu vou aqui, com a permissão de alguns ou de todos vocês, fazer uma aplicação sobre a questão do afeto. Não sei se cabe muito bem. Para mim, o afeto é como que é uma espécie de parto ao contrário. É você internalizar aquela pessoa, aquele ser que você diz que ama. É colocar ele dentro de você. Fala de algo profundo colocado para dentro. Fala de um carinho, de um respeito muito grande. O respeito que no dia da bonança eu tenho, no dia da luz, da amizade, está tudo bem, eu tenho por você. Mas no dia do caos, a nossa amizade não muda. A gente continua a mesma pessoa. Eu vou dizer uma coisa aqui. No dia do caos, Jesus não grita. Ele não aumenta o tom de voz, igual o pastor faz, ó. Para dizer, não, ele não aumenta, para dar bronca. Já viu o pai dando bronca no filho? Ele não faz isso. Ele continua falando o mesmo tom. Ele não dá bronca em ninguém. Ele não esmurra a mesa da sala, da casa, da cozinha. Quem manda aqui sou
Ele não coloca a culpa em ninguém, ele continua sendo sereno. Irmão, será que isso ensina a gente alguma coisa? Ele continua sendo gente boa no dia da adversidade, na noite da dificuldade, na noite da traição. Ele continua sendo uma pessoa agradável. Foi ele mesmo que disse: eu vim para isso, eu vim para dar vida para as minhas ovelhas. Deixa eu te dar um conselho, querida. Aprenda a compartilhar mesmo nos dias do caos, da crise, da dificuldade. A Bíblia diz no livro do Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas e Deus te abençoará. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Segundo, terceiro lugar, sabe como Jesus lidou com o caos? Sabe como Jesus lidou com a vida? Mesmo sabendo das trevas que estava esperando ele, da dificuldade, ele nunca lidou, nunca tratou com os seus discípulos. A intenção de Jesus não era tratar com os seus discípulos, ensinar os seus discípulos a se preocuparem ou a pensarem, a planejar o seu futuro. O assunto de Jesus era o destino daquela gente. Não existe preocupação no coração de Jesus, muito embora ele falava do futuro, do amanhã, mas o que ele queria ensinar como base para a vida dos discípulos é que eles deveriam pensar no destino da alma deles, na caminhada deles com Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quero dizer algo aqui para alguém: dessa vida você não vai levar nada. Estou com dó de você que fica brigando por causa de carro, que sujou o pé na bosta, no cocô e pisou dentro do teu carro. Ou tem outro nome? Cocô. Eu sei o que eu estou falando. Tem gente quebrando o pau dentro de casa porque o filho pisou o pé no cocô e pisou no tapetinho do carro dele. Irmão, manda lavar essa coisa, limpa, passa um perfume lá, corta, troca o tapete, faz alguma coisa, mas não magoa o coração do teu filho, da tua família. Você não vai levar nada. Quebrou a mola porque estava muito pesado, só vou carregar coisa a partir daí. Sangue de Jesus sem poder, irmão. Tem gente aqui que atola o carro dele, irmão. Tem gente que nunca quebrou mola, e se quebrar, Deus dá um jeitinho, a gente troca esse negócio e Deus abençoa. Vou dar um conselho aqui, não só para os jovens, mas para os jovens velhos senhores como eu. É uma frase que está sendo dita por aí num poema cantado: sorri e abraça os seus pais enquanto eles estão aqui. E não é para você pensar, não, tá vendo, menino? Para você, pai, que tem pai. Para você, pai, que tem pai. Para mim, que tenho mãe também. E que tem um pai também. Pise no coração do teu marido. Caminhe pelo coração da sua esposa como quem caminha por um solo sagrado. O maior presente que você tem não é o teu carro, não é a tua casa, é a tua família, porque tem tudo a ver com comunhão com Deus. Caminhe pelo coração dos seus filhos, dos seus pais, do seu esposo, do seu marido, como quem caminha por um solo muito sagrado. Eu quero dizer uma coisa: tem muita gente gastando milhões aí para ir em Jerusalém e dizendo que ela é terra santa, trazendo um monte de coisa santa. Eu quero dizer uma coisa: muito mais santo do que a terra de Jerusalém é o coração dessa mulher que está aí do teu lado, é o coração da sua esposa que está aí do teu lado, do teu marido, do teu filho. Muito mais sagrado, muito mais sagrado. E deixa eu te dar um conselho, em nome de Jesus, presta atenção: faça da tua casa uma tenda de celebração a Deus. Faça como Abraão, celebre a Deus dentro da tua tenda, fora dela, o tempo todo. Celebre os teus filhos, celebre a tua família. Você não vai levar nada. Celebre o alimento que você tem na tua casa, celebre a tua esposa, celebre o teu lar. Faça daquele momento um momento único na tua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui hoje: quais são os seus valores? Responda para você mesmo. Você sabia que quem nos ensinou a olhar para o amanhã como quem olha para o futuro não foi Deus, foi o diabo?
Deus nos ensinou a olhar para o amanhã numa perspectiva eterna e não futura. A Bíblia Sagrada diz que a gente deve colocar os nossos olhos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Então eu quero terminar dizendo esse terceiro ponto. Se preocupe muito mais com o seu destino, com a tua comunhão com Deus, Glória a Deus. teu relacionamento com o teu Pai, e que tem tudo a ver com o nosso relacionamento aqui, do que com o teu futuro, porque do teu futuro Deus está cuidando. Deus cuida até das aves do céu, Deus cuida do milho do campo, Deus cuida dessa bicharada solta por aí. Não vai cuidar de você e de mim, meu irmão. Descansa o teu coração em Deus. Deus está cuidando da gente. Deus tem cuidado de nós. Se você quiser vencer o caos e a dificuldade, faça como Jesus. Em quarto lugar, nunca recue, continue agradecendo a Deus. Aleluia a Deus. Não recue, continue sendo grato. Nós temos um homem aqui que a fé dele é inabalável. Está sendo perseguido, está sendo caçado, mas ele tem firmeza, ele sabe qual é o caminho dele, ele sabe qual é o rumo que ele deve tomar, ele sabe das decisões do coração dele. Aleluia. Irmãos, eu sei que cada ponto de vista é vista de um ponto, mas eu quero dizer uma coisa, presta atenção. O homem desse cenário aqui é o grande orgulho da igreja. Aleluia, glória a Deus. Me perdoe o Abraão, o Isaac, o Jacó, o João Batista, Bala, Jeremias, Bala. Mas esse homem aqui é o grande orgulho da igreja. É por ele, para ele, e por ele, e tudo nele, que foram feitas todas as coisas. Nada foi feito sem ele, é tudo para ele. Coloque o coração nele, meu irmão, não recue. No dia da luta e da adversidade, minha amiga, meu irmão, minha querida, nunca recue, não volte atrás. Foi ele quem atravessou por diversas vezes as estradas empoeiradas da Galiléia em busca de leproso, de coxo, de cego, de manco, de mudo, de surdo, de aleijado, de defunto, de endemoniado. Foi ele quem andou nos mares, nos montes, nas montanhas, de cidade em cidade, de casa em casa, de pessoa em pessoa. Foi ele, não nós, que chorou por Jerusalém quando viu o estado daquela cidade e chorou dizendo: Jerusalém, Jerusalém. E ele amou tanto aquela gente, mas tanto, com todas as forças, mas eles não reconheceram. E agora, aqueles a quem ele tanto amou virou as costas para ele. A luz brilhou no meio das trevas, porém eles não reconheceram. O cenário aqui é um cenário de muita dor. O cenário aqui é um cenário de muito caos. Porém, as palavras de Jesus continuam sendo palavras de gratidão a Deus. Ele pega o cálice e o pão e diz: graças te dou, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vou dizer uma coisa para você. Há quem diga que agradecer é tão divino quanto saber perdoar. Olha a riqueza que tem um coração agradecido. Você sabia que tem muitos relacionamentos que estão terminando não porque está dando errado, e sim porque está dando certo? Você sabia que você não vence o mal com o bom? Você vence o mal com o bem. Aleluia, Deus. Por que é que muitos relacionamentos estão terminando? Porque estão dando certo. É porque está dando tão certo, está tudo bem, que acha que não precisa fazer mais nada. Está tudo bem. No meu ponto de vista, está tudo bem, não precisa fazer mais nada, está tudo bem. Aí acha que está tudo bem, está tão bom que não precisa de fazer mais nada, não precisa de melhorar as coisas, de organizar a vida. Eu vou dar um conselho aqui para você, em nome de Jesus. Para com as gritarias dentro da tua casa, Deus vai te abençoar. Para com as gritarias dentro da tua casa, Deus vai abençoar você. Tira a bronca do teu coração de manhã cedo.
Ou se não, à noite, quando chega, à tarde do trabalho, que chega que nem um bugio em casa. Já viu o bugio? Você conhece o bugio? Não? Pega na internet depois, vou explicar. Parece um bugio, cara. Chega em casa só porque trabalhou. E a mulher não trabalha dentro de casa, não. Gostou, né, irmã? Gostou, né? Querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Tira a bronca do teu coração, irmão. Tira a bronca do teu coração, minha irmã. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Olha para cima. É de lá que vem o teu socorro. O teu socorro está na mão do Senhor. Agradeça, não recue nunca. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. A promessa que Deus fez para a minha vida e para a tua vida, ela vai se cumprir no tempo certo, na hora certa, no dia exato. Continua andando com Deus, não recua não. Quer vencer o caos, quer vencer a dificuldade? Quinto lugar, aproveita este momento para ensinar os seus irmãos. Aproveita o momento das trevas para ensinar os seus amigos, os seus parentes, que até duvidam de você, que zombam de você, e que denunciam você, e que falam mal de você. Aproveita exatamente este momento do caos que você está vivendo, ou que porventura virá a vivenciar na sua vida. Aproveita para ensinar aqueles que estão ao seu redor. Eu me lembro de um amigo meu de adolescência, pré-adolescência, eu me lembro bem, um jovenzinho que andava comigo sempre. Ele perdeu a mãe, os dois sobrinhos e a irmã, numa curva no interior do Espírito Santo. A caminhonete veio e eles socorrem muito. Eles pensam que eles estão numa pista de corrida, eles correm muito. E ele corria muito e perdeu o controle, pegou as 4 pessoas de uma vez só. E aquele amigo muito me ensinou, porque enquanto a família, enquanto os amigos, os vizinhos estavam dentro de casa, velando a mãe, os sobrinhos e a irmã, e perguntando cadê Deus, por que Deus não respondeu, por que Deus deixou acontecer aquilo, espraguejando todo mundo, inclusive xingando o dono da caminhonete, aquele rapaz estava calado, quieto. E muito ele me ensinou calado ali, quietinho, chorando. Eu não consegui ouvir uma fala dele, nem naquele dia, nem no outro dia. Ele não falava nada, ficou quieto. Muito ele me ensinou. Deixa eu dizer uma coisa, aproveite o dia da crise, do caos, para ensinar os seus filhos, para ensinar essa criança que está ao teu redor aí. Aproveita, não se desespere, porque se o seu filho vê você se desesperando no dia do caos, ele vai agir igual a você. Ele vai tratar a esposa dele como você trata a sua mulher. Ele vai tratar o marido, ela vai tratar o marido dela como você trata o pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, no meio do caos e da dificuldade, aprenda a compartilhar. Compartilhe em todos os momentos na tua vida. Compartilhe o que você tem. Porque todos nós temos alguma coisa, irmão. Os nossos filhos precisam de aprender com a gente. Essa criança precisa de olhar para você e ver alguma coisa em você. E eu vou abrir um parênteses aqui e dizer: ore dentro da tua casa. O teu filho precisa de ver você orando. Não adianta falar assim: esse menino não ora. Esse menino não ora. O menino está olhando para a cara do pai dizendo, nem falando, não precisa de falar. Irmãos, porque tem gente cara de pau ensinando o filho a fazer uma coisa que ele não faz de jeito nenhum. Não é brincadeira. Deixa eu te dar um conselho: seu filho só vai aprender se você fazer e mostrar para ele como é que faz. Ensine ele a ser responsável com as coisas, com as dívidas que ele tem, com a empresa onde ele trabalha, com a família, com a igreja, com as pessoas, com o vizinho, com o avô, com a avó, com o tio. Eles vão aprender com você. Se ele vê você dando soco, solavando na sua mulher, você acha que vai fazer o que com a mulher dele? Ele vai dar uma voadora, porque está progredindo o negócio. Ele vai dar uma... As coisas estão progredindo, as crianças estão mais... Esse dia nasceu uma criança quase andando, a mulher mostrou ela andando já. Então já está andando, daqui a pouco está dando voadora na cara da mãe. Dia desse eu vi um pai com um bebezinho de 1 ano e meio, 2 anos, dando tapa na cara do pai. Esse menino é bobo. Ai meu Deus, esses pais de hoje é tudo mole.
Corrigir. Meu Deus do céu, querida, seu filho precisa de aprender com você. Aproveite o momento da dificuldade para ensinar esse menino. Em sexto lugar, no dia do caos, compartilhe de boas lembranças. Eu vou repetir isso aqui. No dia do caos, da dificuldade, em que a noite vier na tua vida, compartilhe de boas lembranças. Aleluia. Faça isso. Instale no teu coração um antivírus. Instale na sua alma um antivírus. Faça a limpeza diária da memória RAM. Faça a limpeza diária. Limpe o cachê. Joga o lixo no lixo, porque senão vai travar. Trava. Compartilhe de memórias boas, de coisas boas, aquilo que te dá esperança. A Bíblia diz. Você sabia que muitos de nós, a nossa fala nos denunciam? A tua fala muitas das vezes está fazendo com que você perca a moral perto dos seus filhos, que você perca a moral perto das pessoas que te rodeiam, da sua sogra, seu sogro, sua nora. E a gente está perdendo a confiança do outro. Eu vou dar um conselho aqui para alguém. Não copie ninguém. Tem um modelo a ser copiado. É Jesus de Nazaré. E eu vou falar mais. Não copie a mim. Copie Jesus de Nazaré. Não faça isso. Olhe para Jesus de Nazaré. Ele é perfeito. Não faça só porque o outro está fazendo. Estou dando um conselho aqui para alguém. Não faça só porque a outra está fazendo. Só porque o outro está compartilhando, está zombando, está fazendo. Você vai na onda e você acaba prejudicando você e toda a sua família. Você está fugindo dos desafios da vida, tentando compensar com brincadeira na vida. Está tentando compensar as dificuldades do teu coração com brincadeira, fazendo chacota da vida alheia. Encare os problemas de frente e Deus vai te honrar. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Volta a sentar na mesa de novo com a tua família. Vou melhorar isso. Volte a sentar à mesa de novo com a sua família. Você se lembra? Quando você sentava à mesa com a sua família, sentar à mesa não é só para comer não, tá, irmão? Não é só para comer não. Aliás, não é para comer, é para compartilhar. Aí depois de compartilhar, você come. Eu me lembro quando eu era garoto, eu morei um tempo numa fazenda. Vez por outra, o velho fazendeiro chamava todas as criançadas da região para contar alguns causos. E aí ele começava a contar Saci Pererê, a mula sem cabeça e os lobisomens que ele havia matado durante toda a vida dele. Sabe o que acontecia? No outro dia as criançadas acordavam com tudo inchado, porque nenhum de nós dormia. Ninguém dormia, irmão. Só compartilhando coisa ruim, só coisa ruim. Sabia que está acontecendo isso dentro da igreja, irmão? O que tem de gente compartilhando Saci Pererê, mula sem cabeça, só fala de coisa ruim, só coisa esquisita. E isso está atrapalhando o relacionamento da gente com Deus. As más notícias nos comprometem o andamento nosso com Deus. Compartilhe de boas lembranças, mesmo no dia da dificuldade, e Deus te sustentará. A Bíblia diz no livro de Provérbios, se não me falha a memória, peça para Deus colocar um guarda na sua boca. Lembro quando eu era criança, eu via tomando tapa na boca. Minha mãe era expert no tapa na boca. Era um exagero. Era tapa na boca para lá e cala a boca, menino. Ninguém te chamou na conversa. Cala a boca, menino. Ih, irmão, era caneca voando, sapato voando, era uma guerra. Hoje eu peço, Deus, coloca um guarda na minha boca, para que eu fale na hora certa, no tempo certo. Um dia desse eu ia falando algo para o irmão, e eu senti que Deus colocou um guarda, tapou minha boca. Eu disse, não queria falar, Senhor. Deixa eu dar um conselho para ele, Senhor. Deixa que esse irmão. Deus falou, fica quieto. Deixa eu falar o que eu quero dizer aqui, irmão.
Às vezes uma palavra nossa magoa o coração de uma pessoa e para o resto da vida o relacionamento está comprometido. Jesus disse: façam tudo, faça isso todas as vezes em memória de mim. É para compartilhar coisa boa. Está passando dificuldade, fala de coisas boas. Lembre-se de tudo que Deus já fez na tua vida e Deus vai te abençoar, meu irmão. Quanta coisa boa Deus tem feito por mim e por você. Quantas alegrias no nosso coração, porque nós servimos a Deus e Deus é bom demais, irmão. Quanta coisa boa, porque tanta coisa ruim que sai da boca da gente. Quantas vezes Deus nos livrou de bala perdida, de calúnia, de defamação e tanta coisa. E mesmo que Ele não tenha livrado, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem sustentado a gente. Sétimo lugar, se você quiser vencer as trevas, a dificuldade, o caos, lembre-se, você foi incluído em uma aliança de sangue. Isso é muito sério, irmão. O que você está enfrentando não é porque Deus se esqueceu de você. O que você está enfrentando não é porque Deus está pesando a mão em você. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui neste lugar. Não, Deus não está pesando a mão em você. É você que está se auto-prejudicando. É você que está se auto-justificando. É você que está tentando ser santo e só tem um santo. Você sabia que andar com Deus não é o ser humano, o homem carnal, se esforçando para ser espiritual, mas é o espiritual se esforçando para ser humano? Vou repetir. Eu ouvi alguém dizendo assim: andar com Deus não é um homem humano querendo ser espiritual, mas é o espiritual querendo ser humano. O nosso desafio não é ser espiritual, é ser humano. Deixa eu te assustar mais um pouco. Você sabia que ninguém vai para o céu? Nenhum de nós aqui vamos para o céu. A Bíblia diz que nós voltaremos para o céu. No original é isso que se entende. O céu não é um caminho de ida, o céu é um caminho de volta. O céu é o lugar de onde nós viemos, o coração de Deus é a nossa morada. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Deus não está pesando a mão sobre a tua vida. É você que não sabe decidir as coisas. Não é porque Deus virou as costas para você. Deus não faz isso com aqueles que Ele ama. Deus não faz isso de forma nenhuma, 1000 vezes não. Aí você pergunta: então o que está acontecendo, irmão? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Dizem que existem alguns pássaros que quando ele tem o seu filhote, depois de alguns dias, aquela ave começa a bagunçar o ninho do passarinho, começa a tirar os gravetos, ficar pontudo e ficar desconfortável, e começa a bagunçar. E aí o filhotinho está ali todo desconjuntado, todo sem jeito, não dá para dormir mais. E a mãe está ali, o pai está bagunçando. Para quê? Para ver se o filhote sai de dentro do ninho, para ver se ele toma iniciativa para poder voar, para poder sair de dentro da cachola, de dentro dessa cadeia emocional. Quem sabe o seu papaizinho está mexendo no teu ninho, bagunçando ele, deixando ele bem desconfortável, para você sair do ninho, querida. Para você sair do ninho, querido. Para você aprender a voar definitivamente, porque é em voar que você vai chegar no lugar que Deus tem esperando para você. É tempo de alçar voos. É tempo de bater asas. Em Atos dos Apóstolos, eu já estou terminando, a Bíblia diz, na minha linguagem, que o pássaro mãe começou a bagunçar o ninho, e os crentes tudo reunidos, né, no lugar gostoso, todo mundo sem fazer nada, só orando e glorificando, e cheio de Espírito Santo, mas ninguém saía do lugar, tudo no ninho. Deus começou a mexer no ninho, ficou desconfortável.
Aí um foge para uma cidade, outro foge para o outro foge para o outro. E foi todo mundo fugindo, um monte de pássaro voando. Abriu a gaiola, irmão. Tudo foi, e o evangelho foi espalhado como água naqueles lugares, naquele mundo antigo. Todo mundo ouviu falar de Jesus. Quem sabe na tua vida o que está acontecendo não é Deus mexendo no ninho. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. E em oitavo lugar, nós somos o corpo. Olha para mim, por favor. Nós somos o corpo. Existe um duplo sentido no texto. Quando Jesus disse: esse é o meu corpo. E ao mesmo tempo, nós somos o corpo. Deixa eu te dizer, o corpo precisa de ser discernido. O corpo precisa de ser discernido. O corpo precisa de ser respeitado. O corpo precisa de ser abraçado. Eu preciso de aprender a amar o corpo, ter afeto pelo corpo, internalizar o corpo, se aproximar do corpo, se envolver com o corpo, envelopar o corpo, produzir no corpo. Jesus disse: esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. O que ele disse? 1 Coríntios capítulo 12: vós sois o corpo de Cristo. O texto diz em Efésios 4:4: há um só corpo, e tem que aprender a discernir ele. Não pode tomar do corpo sem discernir o corpo. Não faça isso. O texto da nossa leitura de 1 Coríntios capítulo 11 traz um duplo sentido, ou pelo menos, se não mais, se não muito mais. Irmão, chegou o tempo da gente parar de se fingir de bobo. Deus não está falando comigo, eu não tenho chamado. Não é para mim, é para você. Não é para mim, Deus não fala comigo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para alguém. Nós somos o corpo. Se o pulmão parar de funcionar, compromete todo o corpo. Se uma das minhas pernas não obedecer o comando do meu cérebro, compromete todo o corpo. Entendeu, né? Deixa eu dizer uma coisa. Se um dos meus rins parar de funcionar, vai comprometer o corpo. Compromete todo o corpo, querida. Essa noite que você está enfrentando, essa dificuldade que você está passando ou enfrentará, não é maior do que o teu Deus. Não é. As dificuldades da vida não são maiores do que o nosso Deus. Volta depressa do corpo, se ajunta no corpo. Pare de julgar os outros. Quem é você? Olhe para você, olha a tua vida, a bagaça que está. Olha para o outro. Para você, ao invés de ficar olhando para o outro. Aprenda a discernir o corpo, que é frágil como eu e você. Você conhece essa pessoa que você está julgando, está falando dela? Você anda com ela, você sabe por que ela falou aquilo? Você sabe por que ela deixou de fazer, deixou de ir, deixou de vir? Você conhece ela, você dorme com ela, você anda com ela. Você conhece o íntimo do coração dela. Então não faça nada, aprenda a discernir o corpo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vi uma história de um técnico, não sei se é um técnico de futebol, eu não acompanho essas coisas. E ele estava sendo entrevistado porque ele liberou um jogador para ir ver o nascimento do filho, não sei se em outro país. E aí o repórter perguntou para ele: mas como que você faz isso? Você libera um jogador em pleno auge de um jogo, de um treinamento, não sei, de um campeonato, para ver o nascimento de um filho. O técnico olhou para ele e disse assim: você já teve filho? Você tem filho? Não, senhor. Então quando você tiver um filho, você vem falar comigo. Tome besta. Aprenda a discernir o corpo. O corpo tem muito valor, irmão. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida só vai dar certo quando a gente aprender o valor que tem uma alma. O texto diz que a gente deve olhar para nós mesmos, para a gente aprender a discernir o valor do corpo. Depois tomai, compartilhai, tomai e comer. No lugar, já estou terminando, eu disse. O teu irmão, escute o que eu vou te dizer.
No dia da angústia, no dia do caos, lembre-se, o teu irmão é o teu alimento. Louvado seja Deus. Ele é alimento para você. Alimente-se dele. Chama ele. Peça ajuda para ele. Não ande sozinho. Aceite ajuda. Sabe de uma coisa, irmão? É tempo de você se ajuntar ao corpo. Deixa eu fazer uma pergunta para alguém aqui. Você já ouviu falar em união? Não açúcar. União. Unidade. Comunhão. Já ouviu falar disso? É Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está parecendo uma cutícula. Para que serve uma cutícula? Uma podóloga ali. Para que serve uma cutícula? Eu estou tentando descobrir até hoje. Mas for para doer, para incomodar, para zoar, para sangrar. Tem gente que está parecendo uma cutícula. E a cutícula, daqui a pouco ela cai, escapa, quebra, tem que arrancar. Tem gente que está parecendo um olho de peixe. Já teve olho de peixe no dedo? Horrível. Está no corpo, mas está incomodando. É corpo estranho, tem que ser expelido para fora. Querida, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não deixe que o caos te afaste do corpo. Mantenha-se no corpo. E eu vou dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Você sabia que a companhia de Deus para nós são os nossos irmãos? Quando você se afasta desse irmão aí e só conversa com a irmãzinha, porque não gosta do irmãzinho, você está se afastando de Deus. Mas ela tem a cara ruim. Eu me lembro de uma irmã que chegou na igreja muito tempo atrás. Ela olhou para mim a sobrancelha e disse que eu tinha uma cara mal. Eu falei, então vou ter que fazer a sobrancelha aqui. Ah não, eu tenho medo de falar com ele. Não, irmão, vem cá. Vem aqui, eu dei um abraço nela. Falei, aí ela se sentiu mais à vontade e falou o que tinha que falar. Às vezes a gente olha a aparência, irmão. Seu pastor pode ser feio, mas pelo menos um coração um tanto quanto doce, amigável eu tenho para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Glória a Deus. Não olha a aparência, meu irmão, olha o conteúdo do coração dessa pessoa que está aí do teu lado. Você sabia? Eu já estou terminando, tenha paciência. Você sabia que os nutrientes estão dentro do corpo? E é no sangue, no circular do sangue, que os nutrientes são distribuídos para o corpo, para todo o organismo do corpo. É o sangue. Eu vou abrir outros parênteses aqui. Eu sei que você está cansado de me ouvir. Peraí. Você sabia que o ferro, ele parado, ele enferruja mais rápido? Pega uma faca e deixa ela guardadinha no cantinho, molha ela, sei lá, deixa ela lá. Qualquer ferro manchada, guarda ela lá. Você sabia que a água parada só serve para alimentar o mosquito da dengue, vírus, sei lá, essas coisas aí? Dia desse eu fui ligar, depois de 2 semanas, a perua da ONG. Imagina o que aconteceu. Parada 2 semanas. Tive que pedir socorro para o corpo. Tive que pedir ajuda para o corpo, depressa, rápido. Um relacionamento saudável é medicinal. Ele cura a nossa alma. Aleluia. Jesus está presente na tua vida quando você se anda perto, se aproxima do corpo. Pode ser que a sua cura esteja em você se relacionar melhor com o corpo. A luz brilha no meio das trevas quando a gente deixa de andar sozinho. E em 10º lugar, eu termino. No dia do caos, no dia das trevas, lembre-se, Jesus virá. Jesus vem. Ele vai buscar a sua igreja. E quando Ele vier, aí sim, toda tristeza acabará, toda angústia será arrancada, toda tristeza será transformada em alegria. Deus vai tirar o choro, vai colher todas as lágrimas, toda a escuridão se acabará, diz a Bíblia, que Ele será a luz do mundo. Muito bom.
agora ele já é, mas ele vai brilhar. Não precisará mais de luz do sol, porque ele será a nossa luz. Todo o caos que você está vivendo ou vivenciará se transformará em um jardim bem regado. Toda a sequidão, todo o deserto que você está enfrentando se tornará em um oásis. Todo matagal que você está vivenciando se tornará como uma horta bem regada por Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu sei de uma coisa, eu tenho plena convicção no meu coração, Ele vem. Ele vai vir buscar a sua igreja, aquele que permanecer no caminho, andar com Ele, sabendo que Ele é fiel. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir. Escute mais. E nos mesmos campos Ele vai procurar o que plantou. Vai colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu sem florescer. Com certeza Ele vem. E quando Ele vir, a Bíblia diz que Deus tem reservado uma coroa para todos aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que ao que vencer, o texto do Apocalipse diz assim: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes você tem vontade de parar, irmão. Às vezes você tem vontade de deixar tudo para trás e jogar fora. Porém, naquele grande dia, eu quero dizer uma coisa para você: você vai cantar, você vai cair como um morto no chão de tanta alegria, porque o meu Deus vem, e a dor do nascimento da criança, do gerar o filho, vai ser compensada pela alegria que Deus tem reservada para você lá em cima. Deus fará com que todo o sofrimento aqui seja compensado na glória, no caminho de Deus. Tudo vale a pena, minha querida. Eu quero terminar dizendo: Deus é fiel. Glória a Deus.